Muito boa noite, prazer estar contigo nesta quinta-feira, 7 de dezembro já de 2023. Hoje a gente vai falar sobre primeiros passos para criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês. Esta é a sessão com o Ricardo número 139, isto é 139 semanas, todas as semanas, consecutivamente, sem falta, às 8 horas, liberando novos conteúdos, novo material, buscando ajudar empreendedores e empresários a criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês. Se te ajudar nesse sentido faz sentido, fica até o final, porque o que eu vou passar aqui hoje te interessa. Porque nesta sessão a gente vai falar sobre esses primeiros passos para criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês, e os primeiros passos são importantes. Se você já me conhece, maravilha. Se não me conhece, meu nome é Ricardo Massot, eu sou empreendedor, CEO, fundador do IMG International Group, e com muito prazer, mais de 18 anos que eu desenvolvo produtos de alto impacto com sistemas, ou produtos de alto valor com sistemas de vendas de alto impacto, os comerciais. Eu tenho o maior prazer de passar a minha experiência aqui para outras empresas e empreendedores que podem ser ajudados, vivendo um pouco da experiência que eu vivo, continuo fazendo gestão de meus times, e que talvez eu vivi, né? Para talvez evitar que você passe por alguma coisa que eu já passei e que foi uma aprendizagem, um erro que eu cometi, que talvez possa evitar isso em você. Se no final de um dos meus conteúdos eu consigo evitar um erro que seja, por pequeno que seja, já vou considerar que eu tive sucesso no meu tempo contigo. Para falar desses primeiros passos necessários para criar um time remoto que vende mais de 100 mil reais todo mês, eu vou começar a fazer isso compartilhando minha tela. Eu imagino que já deve estar aparecendo aqui, já deve estar aparecendo. Perfeito, então. Então vamos lá. Primeiros passos para criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês. Tem que ver vários níveis de questões para entender isso. Talvez vou começar colocando aqui primeiros passos. E dentro desses primeiros passos, vou identificar questões de planejamento. Então, planejamento. E dentro dessas questões de planejamento, eu vou identificar questões relacionadas a estruturais e questões relacionadas a assuntos financeiros, né? Porque imagina, montar um time pode ter um impacto financeiro. E a partir daqui a gente vai ficar abrindo este assunto nessa estrutura, e depois vou abrir assuntos da execução da criação do time. Então, eu vou dividir isso em dois campos: execução. E dentro da etapa de execução, eu vou falar um pouco preliminar ainda, porque a gente está falando sobre os primeiros passos e não vou poder aprofundar muito nisso, mas a gente vai falar sobre dois níveis na execução, que é a gestão de pessoas dentro do time, né, de pessoas, e a gente vai falar de gestão de um time. Por que é diferente, por que não é diferente, o que significa a gestão de pessoas versus gestão de time, né? E vamos abrir um pouco sobre isso. Então, essa é um pouco a estrutura do que a gente vai passar aqui hoje. A gente vai sair de gestão de planejamento, para a etapa de planejamento, a gente vai ver questões estruturais, a gente vai ver questões mais relacionadas a assuntos financeiros que têm que ser considerados nesse planejamento. Dentro desses primeiros passos, a gente vai ver questões de execução, também muito importante, e dentro dessa execução a gente vai olhar isso desde gestão de pessoas, e vamos olhar isso desde uma perspectiva de gestão do time. Este é um grande resumo, é uma grande estrutura que a gente vai ver. Claro, qual o benefício de entender um pouco sobre essa estrutura? Grande parte dos erros, grande parte do problema que você pode ter ou não ter, o custo que você pode ter ou não ter lá na frente, isso, quando eu estou falando de custo, eu estou falando de emissões caras. De emissões que realmente, infelizmente, não são grátis, né? Demitir alguém é um custo importante, seja lá por qual motivo você demitiu, né? Mas mesmo que se poderia ser considerada uma demissão justa, é justa causa, né? Não é justa. A maioria das vezes o seu advogado, o representante legal do teu negócio vai te recomendar que você faça a demissão e deixe de briga e de tentar buscar uma justa causa, de tentar, sabe? Infelizmente, demissões tendem a custar dinheiro, tendem a ser caras. E esse é um problema, né? Também a gerar despesas em salários. Você pode entender a gerar despesas em salários altos. Essas despesas em salários, que ao final é um dinheiro que
que você não está gastando antes de contratar, e você contrata, você tem que ter responsabilidade, tem que pagar esses salários. Se essa pessoa não produz, mas consome dinheiro, vai gerar um déficit no fluxo de caixa, no caixa do seu negócio. Deixa um negócio, pode deixar um negócio, contratar, sem seguir estes primeiros passos que a gente vai ver aqui, pode deixar um negócio sem previsibilidade, ou seja, aumentar o risco e transformar o negócio em algo imprevisivelmente perigoso. Imprevisível. Eu acho que eu escrevi errado, imprevisível. Deixa eu só conferir aqui. Imprevisível. Às vezes meu português, né? Não tá vendo? Só faltou um acento, beleza. Às vezes meu português, né? Como vocês têm que me dar uma licença, que tem um cara que falava, me deu um desconto porque eu sou rico, né? Imprevisível. Beleza, então imprevisível. Então você tem que me dar um desconto no meu português às vezes, né? Porque vai que eu faço uma avacalhação aqui e me confundo não, né? Mas basicamente estas são clarissimamente, eu acho que se você tem uma empresa ou no ponto que esteja, né? Você tem alguns pontos que se não considerar esses primeiros passos, são pontos que podem passar batido, né? E são os pontos de potencial risco de prejuízo. Aqui que está o risco do prejuízo, né? Entrar em emissões caras, né? Entrar em... vou colocar até vermelho para a gente deixar um pouco mais violento isso. Beleza, então esse é o risco de prejuízo, tá nessas coisas, né? Ter custo com emissões, despesas com salários, déficit do fluxo de caixa. Opa. Déficit do fluxo de caixa, aumentar o risco ou deixar o teu negócio imprevisível. Isso é o que a gente quer evitar, conhecendo um pouco esses passos iniciais da gestão do negócio. A gente quer evitar passar por nenhum desses problemas em vermelho que a gente está. Eu vou aumentar isso porque eu quero te proteger disso, porque me pergunta se eu já não cometi todos esses erros, né? Me pergunta se eu já não me meti em emissões caras, me pergunta se eu já não gerei despesas de salários que não se cobriam, que não se pagavam, me pergunta se eu não já me gerei um problema de fluxo de caixa, me pergunta se eu não já aumentei o risco do meu negócio sem perceber que eu estava fazendo isso. Porque, claro, diante da tentação de crescer, de aumentar o volume, de crescer o faturamento, diante disso, ao contrário, por trás disso escondido, ter um risco de tomar um prejuízo. Então, realmente tem que seguir um plano estratégico, onde os primeiros passos de como criar um negócio é algo muito claro para você. Os primeiros passos estão identificados, ter um porquê de cada passo e ter uma lógica por trás de fazer com que esses passos não somente não gerem custos, sino que esses passos gerem segurança para o negócio e a gente consiga sair de todos esses pontos que a gente viu aqui, a gente consiga sair de risco e consiga entrar em outro quadro, que é o quadro, que é muito mais bonito, vamos colocar de cor verde, que é um quadro que basicamente é oportunidade de crescimento. Está no outro lado, são vizinhos. Esses dois caras moram um do lado do outro. Do lado da oportunidade de crescimento está o risco do negócio. Aí você tem o quê? Em vez de emissões caras, você tem a criação de um time sólido. Do outro lado, você tem paga salários rindo, feliz, muito contente, porque cada salário que você paga está rentabilizado. Em vez de ter déficit do fluxo de caixa, você tem superávit. Isto é, sobra dinheiro, sempre está gerando lucro. Superávit do fluxo de caixa. Além disso, em vez de aumentar o risco, você diminui o risco do negócio. E além do mais, você deixa seu negócio mais previsível. Isto é, mais sólido, inevitavelmente. Né? Então, a gente está indo daqui, do lado esquerdo, para o lado direito, apenas pelo simples fato de entender, do lado vermelho para o lado verde, apenas pelo simples fato de entender esses primeiros passos que a gente está vendo, vai ver hoje com um pouco mais de detalhe. Isso aqui, por algum motivo, não consigo aumentar mais, mas vou aumentar mais aqui. Ok, perfeito. Então, esse aqui fica assim. Beleza. Então, vamos lá. Já que entendemos o que estamos fazendo aqui, o que a gente vai ter de benefício aqui, a gente vai evitar esses riscos e vai aproveitar essas oportunidades, esses
benefícios. Vamos eliminar riscos e aumentar benefícios. Aumentar benefícios na hora de pensar em crescimento. Primeiros passos sobre planejamento. O que é necessário identificar na hora de pensar em planejamento de um negócio, mas quando a gente fala em relação ao planejamento do negócio, não, planejamento da criação de um time remoto que vende dentro do negócio. Quando eu falo em questões estruturais, vou afastar um pouco isso para cá, quando eu falo em questões estruturais, o que eu penso imediatamente é que eu posso precisar, se eu for criar um time, depende do formato que eu criar, eu posso ter necessidades. Isso aqui eu vou deixar transparente por agora. Posso precisar equipamentos, ou então, eu posso precisar, se eu faço isso remoto, eu não preciso. Vou dizer o que eu não preciso de estrutura, e aí, o que precisa de estrutura é o que você precisaria se você fizesse esse time presencial. Não é que eu seja a favor ou contra de nada. Eu acho que, estruturalmente, tem uma grande vantagem, que não é preciso, na hora de criar um time remoto, você não tem que comprar computadores, você não tem que comprar celulares, você não tem que comprar móveis. Parece muito, você não tem que pagar ar-condicionado, energia, né? Mas ar-condicionado, manutenção, né? Vou colocar manutenção, e vou colocar aqui energia, água, né? Outras despesas que vêm até, né? Impostos de lixo, impostos urbanos, né? Que sejam gerados. Então, tudo isso aqui, estruturalmente, no time remoto, a gente não precisa. Então, eliminamos um monte de coisa estrutural, mas isso significa que eliminamos todas as questões estruturais? Não. Isso aqui é um grande benefício, eliminar tudo isso que eu preciso. Mas vai ter coisas que eu vou precisar, obviamente. Eu vou precisar coisas como, por exemplo, aqui é o que é preciso, tá bom? E o que é preciso? O que é preciso? É preciso, sim, substituição de todos esses custos. Eu podia ter adicionado aqui mais ainda. Aluguel. Eu podia estar aqui adicionando despesas que você teria quase um sinfim de questões. Mas eu vou deixar assim para não destruir a mente de ninguém. Para não destruir a mente de nenhum empreendedor, para não deixar ninguém preocupado com tanto que gasta com time presencial, né? Com tanto prejuízo que tem time presencial. Além disso, aqui ainda tem uma vantagem que vale a pena mencionar, né? Que a coisa que não precisa é de você se deslocar, que talvez não é uma questão financeira, mas dá uma qualidade de vida, deslocamento. Não precisa do seu deslocamento como dono do negócio até o escritório, porque está todo mundo trabalhando de forma remota. Essas são coisas que não precisa, tá? E não são necessárias. Não precisa computador, não precisa celular, não precisa móvel, não precisa manutenção, não precisa energia, não precisa aluguel, não precisa deslocamento. Então, você ganha liberdade geográfica de quebra. Além de que seu time todo também ganha, que é fantástico. É uma relação de ganhar-ganhar, bom para todo mundo. Beleza? Beleza. Seguimos aqui. Então, já vimos aqui que despesas de aumentar o risco financeiro, já reduzimos o risco financeiro aqui com despesas estruturais, mas tem coisas que são precisas. E as coisas que são precisas eu vou colocar em apenas uma linha, porque o que é preciso é software. Idealmente, eu penso sempre em dois softwares. Opa, aqui. Eu penso normalmente em dois tipos de... Opa, penso só um instante, vamos organizar as coisas. Eu normalmente penso pelo menos em dois tipos de sistemas, dois tipos de software. Um software é para gerenciar os clientes e o outro software é para gerenciar o time. Isso aqui eu vou guardar aqui, eu sei que é importante, não quero deixar longe, mas é porque eu estou ficando sem espaço aqui na minha tela. É importante que eu possa ser claro e gráfico para te mostrar exatamente o que eu quero dizer. Que tipo de software eu preciso? Eu preciso de dois tipos de software. Tipo de software número 1, CRM, gestão de relacionamento com clientes. Software número 2, eu preciso um software de gestão do time. Então, eu preciso de um sistema de gestão de clientes e gestão do time. Mas só isso, exatamente só isso eu preciso. Por quê? Eu tenho que controlar quando o time está, que hora está produzindo, como que está produzindo, como que está sendo feito o trabalho. Eu preciso gerenciar que os clientes estão... Preciso verificar que os clientes estão sendo bem gerenciados, que tem um bom plano
os clientes. Então, do que não preciso, tudo isso eu não preciso. Então, isso é uma notícia boa, verde. Tudo que eu preciso é uma notícia boa também, então também é verde, né? Então, estruturalmente, basicamente, eu preciso sistemas. Software, gestão do time, gestão de clientes. Se eu tenho um software que gerencia todo o fluxo dos clientes e um software que gerencia todos os horários, como é que faz, o que é que faz cada pessoa, cada momento, e comparar se eles estão fazendo o que eu tinha previsto, no momento eu não preciso mais nada. Às vezes, por incrível que pareça, por muito que pareça incrível para uns ou menos incrível para outros, o que acontece é que, por mais que eu evito todo esse custo daqui, eu evito uma coisa que eu chamo de gestão visual. E gestão visual é quando você está olhando para o time e, ao olhar para a pessoa, você pensa que porque você está olhando, você sabe que ela está produzindo ou que ela não está produzindo. Então, aqui a gente elimina toda essa sensação de que está produzindo ou essa sensação de que não está produzindo como um benefício extra, de não querer focar no visual. E aqui eu ganho esse benefício de fazer essa gestão por dados, né? Eu olho, me baseio no dado aqui. Então, se o dado faz sentido, a pessoa está fazendo. Se o dado não faz sentido, a pessoa não está fazendo. Então, eu vou, gestão de time, de pessoas, está trabalhando, que hora entrou, que hora saiu, o que é que está fazendo minuto por minuto. Eu tenho que ver a atividade acontecendo. Eu tenho que entrar no sistema e ver ela produzindo. Mesmo está fazendo, está fazendo, está fazendo. E gestão de clientes, ver que os clientes estão atendidos numa sequência, num fluxo natural. Gestão do time, como que eu faço isso? Eu uso Slack. Slack é fantástico, é grátis. E gestão de clientes, eu uso CRM. Hoje nós usamos Pipedrive. Basicamente, com essas duas ferramentas, você tem um grande percentual do que precisa. Adicional a isso, nós temos um software de gestão de Zap, né, de WhatsApp. Né? Então, pode ter um software, tem várias opções, software de gestão de WhatsApp que realmente te ajuda. Mas, basicamente, isso é o que é imprescindível, necessário para fazer isso funcionar, estruturalmente. Financeiro, eu não quero fazer essa conta completa, linha por linha. Tá? Eu não vou pegar agora e vou sair contando tudo que vale, tudo isso que eu fiz aqui em cima. Não vou contar o que vale computadores, celulares, móveis, depende de quantas pessoas. Eu vou dizer que financeiramente você precisa toda estrutura de um escritório do tamanho que você visualiza versus isso comparado com ou então você compara isso com três sistemas informáticos. O que acontece? Grande ponto, grande diferença é que na hora de criar um time remoto, o que você precisa de sistemas, muitos deles são sistemas que você paga por número de usuário. Então, o Slack é grátis, né? Mas o CRM, por exemplo, você paga por usuário. O WhatsApp você paga por usuário, pode não pagar isso, pode usar isso só mais na frente, né? Mas basicamente você paga por usuário. Então, se tem uma pessoa, vai pagar R$60 por pessoa. Esses softwares por pessoa, no Brasil, é um valor entre 10 e 20 dólares. Então, entre 60 e 100 reais por pessoa, você vai ter softwares que vai te ajudar a fazer isso. Então, em sistemas, você vai gastar aí 100 por mês, por pessoa, né? 100 por mês, por pessoa, mais ou menos. Tá? É um custo que você tem. Mas esse 100 por mês por pessoa é um 100 por mês por pessoa. Não é toda a estrutura do escritório. Quanto é um escritório, mesmo que fosse para uma pessoa? 10 mil? 5 mil? 3 mil? Vamos ser generosos. 2 mil reais, eu tenho um computador, um celular, energia, aluguel, eu não tenho com 2 mil, mas vou dizer que é 2 mil. A comparação é essa, é 2 mil versus 100. É uma coisa dessas. Quantas vezes mais do que 100 é 2 mil? 10 vezes mais que 100 seria 1.000, 20 vezes mais. Isto é, 20 vezes mais caro. Simplesmente, nesta conta que eu estou simulando aqui agora, isto significa que criar um time remoto é 20 vezes mais vantajoso. 20 vezes mais vantajoso. Desde uma perspectiva financeira do que criar um time presencial. Estou baseado nesta lógica. Se tem alguma coisa errada no meu cálculo, na minha lógica, já pode me corrigir, que eu agradeço a oportunidade de entender melhor, de melhorar essa minha conta. Então, é isso. Deixa eu trocar essas linhas por essa e essa linha por essa.
Perfeito. Então, eu tenho aqui 20 vezes mais vantajoso por esta conta que eu acabei de fazer. Lembra que isso é muito otimista, tá? Pensar que você vai ter aluguel. Estou dizendo que por 2.000 você vai ter computador, celular, móveis, manutenção, energia, aluguel e deslocamento. E deslocamento não se paga, é vida, né? Qualidade de vida. Mas, enfim, supondo, hipoteticamente, vi no mínimo, então vamos dizer assim, no mínimo dos mínimos, é 20 vezes mais vantajoso um time remoto, desde uma perspectiva financeira, tá? Bacana. Então vamos ver, agora já entendemos a questão de planejamento e já podemos começar a pensar nas vantagens e entender como começar a criar esse time. Agora, execução. Quanto demora de realizar esses primeiros passos de execução para criar um time que vende isso, né? Qual a execução disso? Tenho que fazer até os trâmites, basicamente. Gestão de pessoas, gestão do time. O que é gestão de pessoas? Eu preciso abrir um processo de seleção, de recrutamento. Eu tenho que ter uma plataforma de videochamadas. Fazer as entrevistas, identificar o perfil do candidato, ver e contratar essas pessoas que funcionem para mim. E para gerenciar o time, eu preciso, novamente, dessa mesma plataforma de videochamadas e preciso de uma sequência de reuniões. Eu recomendo inicialmente a reunião diária com o time. E nesta reunião diária, preparar o time para que eles consigam ser gerenciados. Que aqui dentro, como primeiro passo, é isso que a gente está falando hoje, dos primeiros passos, né? Preparar esse time, para chegar nesse nível de resultados, é suficiente com isso, com uma pessoa, talvez, né? Talvez, em execução, eu poderia incluir alguma coisa de produto, né? Depende de cada caso é um caso, mas eu poderia adicionar aqui, construir ou desenvolver produto, né? Produtos, eu teria que ter em execução um produto de alto valor, de repente, alto valor, alto barra médio valor, né? Então, um produto assim para aumentar minha facilidade para chegar a R$100.000 em 30 dias, R$100.000 todo mês. Às vezes eu poderia fazer isso com uma pessoa, então não é tantas pessoas que eu precisaria. Eu preciso, basicamente, pegar o time, ter essa reunião diária, alinhar, dirigir em relação a quais são as atividades que têm que ser feitas. As atividades estão previstas todas dentro do CRM, fazer uma gestão do time verificando as atividades e deixar que as atividades sejam feitas, que as apresentações de venda sejam feitas, monitorar, né, talvez, como execução na gestão do time, eu vou precisar aqui também ter uma definição específica de metas, né, metas mensais. Eu recomendo fazer semanais, eu faço semanais, tá? Faço o que você achar melhor, as metas semanais. Você anuncia a meta, você explica qual é o processo e tem os leads entrando. Se você não tem claro como gerar leads, pode ver outros conteúdos aqui, mas tem lead entrando, tem pessoas pegando esse lead e agendando, tem reuniões acontecendo e tem resultados chegando. Às vezes, depende muito da minha vontade de trabalhar, de quanto faturamento eu tenho, de quanto rápido eu quero construir um time, de que tamanho eu quero fazer um time, depende de quantas pessoas eu vou ter que gerenciar. Então, pode ser um time que o tamanho do time é uma coisa interessante, porque quando eu falo time comercial, eu estou falando muitas vezes mais em um time é uma ou um conjunto de pessoas. É assim, vou escrever isso porque acho que é importante, acho que isso tem gerado alguma dúvida em alguma ocasião. O que é um time comercial? Um time é uma. Quando eu falo time, eu falo o quê? É uma. Time. O que é um time comercial remoto? Que vende mais de 100.000 todo mês. O time comercial remoto que vende mais de R$100.000 todo mês é uma ou mais do que uma pessoa a tempo parcial ou completo que se dedicam, né, que realizam atividades plenamente comerciais no tempo especificado. Isto é, pode ser uma pessoa meio experiente
Isto pode ser você que é dono do negócio, 6 horas por dia. E as outras 5 horas que você trabalha, ou 3 horas que você trabalha, ou 2 horas que você trabalha, dedicar a entregar o que você vendeu. Pode ser uma pessoa, pode ser um time, uma pessoa meio experiente. 2, pode ser o próprio dono do negócio fazendo isso um tempo parcial por 6 horas. O número 3, pode ser um time de 150 vendedores vendendo para você. Por que eu estou falando do impacto que tem? Por que eu estou falando do impacto que tem isso? Porque, às vezes, para fazer R$100.000 em 30 dias, dependendo do seu produto ou serviço, dependendo do que você faz ou como você se organiza, é possível fazer isso com apenas 1 ou 2 pessoas. 1 ou 2 pessoas. Então, às vezes, não precisa de tanta gente. Às vezes, você mesmo pode fazer isso. Quando eu falo um time comercial remoto que vende mais do que R$100.000 todo mês, não estou falando em contratar 150 vendedores. Estou falando em começar, em criar um time, que haja alguém, que exista uma pessoa, um conjunto de pessoas a tempo total, ou a tempo parcial, a tempo completo, que dediquem a atividades plenamente comerciais num tempo específico. Desta maneira, tem alguém que está fazendo a máquina comercial estar sendo produtiva o tempo inteiro sem parar. Este é o objetivo e esta é a lógica do que é um time comercial. E este é o que eu queria que entendesse quando você for começar a dar os primeiros passos, do jeito que a gente falou aqui, para criar o seu time comercial remoto. Você não pensa que precisa contratar 300 pessoas. Você pode começar isso, talvez, com uma pessoa meio experiente, com dono do negócio, investindo, coloquei 6, pode ser 4 horas por dia. Pode fazer isso com um time de 150 vendedores, vendendo para você, se você quiser estar nesse nível. Aí provavelmente não vai fazer 100 mil, vai fazer milhões. Mas essa lógica. Todos os times que eu conheço que têm 150 vendedores já tiveram um meio experiente, já tiveram um dono do negócio tocando isso por 4 horas, já depois tiveram um primeiro vendedor, depois tiveram um segundo vendedor, e assim foi evoluindo, e depois eles foram ajustando o processo. Assim foi que a maioria das empresas começaram. Então, essa é um pouco a lógica que eu queria te passar. Agora, se você entende isso, você consegue criar um time reduzindo o risco de demissão, porque não vai estar contratando 300 pessoas, porque vai seguir o processo de filtragem no processo seletivo, vai melhorar a questão das despesas altas em salários, tendo 300 pessoas que não está pronto, déficit de fluxo de caixa, vai reduzir o risco, né? Diminuir o risco do negócio, vai se tornar mais previsível, né? Esta é a lógica do que a gente viu nesta sessão com o Ricardo, de número 139, que acaba hoje, que acaba agora. Foi um prazer estar contigo, foi um prazer te acompanhar aqui, falando um pouco sobre estes primeiros passos para criar um time remoto que vende de verdade. Se isto te ajudou e se isto fez sentido, fantástico, estou contente de ter te ajudado. Vejo você próxima semana, toda semana tem conteúdo às 8 horas, das quintas-feiras, então te vejo na próxima quinta para compartilhar contigo mais conhecimento da minha experiência, para você também criar um time remoto que vende mais do que R$100.000 todo mês. Muito obrigado por sua companhia.